que é um privilégio servir a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração e pedir ao Senhor que Ele venha repreender todo o intento de Satanás. Porque o inimigo, ele tenta roubar a palavra. Porque a palavra tem poder, né? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. Esses dias o Espírito Santo de Deus falou comigo no meu espírito. A minha palavra é tão poderosa que tudo que foi feito se fez por meio da minha palavra. Somente em vocês eu coloquei a mão. Observa. Somente no barro para formar o homem Deus pôs a mão. Mas o restante foi formado pela palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus é muito poderosa. E se você, filho de Deus, crê na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que se nós crermos, todas as coisas nos serão possíveis em nome de Jesus. Não há nada impossível. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. E sabendo disso, Satanás tenta roubar a palavra de todas as formas. Mas nessa noite nós vamos orar primeiro. Vamos ficar de pé, igreja? Só um minutinho, rapidinho, vamos orar primeiro. Agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Irmãos, eu acho tão bonito quando alguém fala assim: é um privilégio servir ao Senhor. Eu agradeço por essa rica oportunidade. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho mais de 20 anos de evangelho. E eu nunca tomei essa frase como verdade de tal forma que eu tenho tomado nesses últimos dias. Igreja, verdadeiramente é um privilégio servir ao Senhor. Verdadeiramente é riqueza você receber a oportunidade de falar a palavra de Deus, de louvar, de fazer culto nos lares. Trabalha na obra do Senhor. O Senhor não deve nada para ninguém. Trabalha na obra do Senhor, porque Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar da sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, desde já, por essa rica oportunidade. Mais uma vez o Senhor me concede, mesmo sendo eu tão pequenina. Mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. O Senhor usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então nessa noite, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Espírito Santo do Senhor vai fazer aqui neste lugar. Já está fazendo, já fez e vai continuar fazendo nos outros dias que a tua palavra continuará sendo ministrada aqui neste lugar. E desde já também, Pai, eu dou ordem em nome do Senhor Jesus e repreendo todos os comichão nos ouvidos, para que impeça o povo de Deus de ouvir a palavra do Senhor e entender. Toda cadeia, toda prisão na mente caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai ser ouvida, vai ser entendida, vai entrar dentro do coração e vai dar frutos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Abacuque, né, que é o livro referência dessa festa, né? Abacuque capítulo 3, verso 2. Aleluia. Alguém aqui já me conhecia antes, né? Alguns irmãos aqui já me conhecem, né? Eu sempre gosto de falar antes que existem vários tipos de pessoas que ministram a palavra de Deus e Deus usa todos, e amém por isso, né? Porque Deus conhece a maneira de cada um e Deus me deu uma maneira peculiar também de pregar o evangelho, talvez pelo fato de eu ser também professora. Então assim, talvez a minha palavra não seja uma palavra de muita eloquência, aquela coisa, mas eu quero te dizer que é a palavra de Deus. E eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus falou muito comigo nessa palavra, de tal forma que eu vim entender essa palavra como nunca antes havia entendido. E assim como Abacuque, eu também estremeci. Amém? Começando, diz o título, a oração do homem de Deus. No meu está escrito assim, oração do homem de Deus, ou oração do profeta Abacuque
a moda Sigionote. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, e como uma pessoa que dá aula e que gosta de estudar, eu fui estudar a palavra de Deus. E eu fui entender por que dessa palavra, por que Sigionote, o que significava isso. E Sigionote é plural de Sigion e significa clamar em alta voz. Então, quando ele fala que Abacuque fez uma oração à moda Sigionote, ou seja, ele clamou em alta voz. Tamanha era a agonia do profeta Abacuque, ele começa a clamar em alta voz. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu fui procurar em outras Bíblias, em outras referências, e eu vi a seguinte referência, parafraseando a oração de Abacuque, que quer dizer, como se eu estivesse orando agora com as minhas palavras, e diz a seguinte coisa: ó Senhor, ouvi a tua fama e me dobrei em reverente adoração. Ó Senhor, repete as tuas obras de antigamente, no meio destes anos de aflição, no meio destes anos de dor, demonstra teu poder. Na ira, tem misericórdia. Amém? Aleluia. E aí, muito me intrigou quando ele fala assim: ouvi a tua fama e me dobrei em reverente adoração. E eu falei, veio no meu espírito, que fama era essa? Qual era a fama do Senhor? E eu fui estudar os capítulos anteriores. E quando eu fui estudar os capítulos anteriores, não algo que fosse uma surpresa para mim, mas aí eu fui entender um pouquinho mais que a fama do Senhor era um Deus forte, poderoso, que aniquilava os inimigos do seu povo, que move céus e terra para dar vitória aos filhos. Aleluia, glória a Deus. Mas não para aí, o Espírito Santo de Deus não para. Só que ele diz também, mas que corrige com mão forte. E se você então for olhar lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque, você vai entender por que quando ele começa a orar, porque foi feita uma profecia, foi dada ali uma revelação da palavra, de tudo que havia acontecido lá no reinado, no qual Nabucodonosor pegou o povo hebreu e levou cativo para a Babilônia. E sabe por quê? Porque aquele povo havia se esquecido de se dobrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Em reverente adoração. Igreja, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Deus não divide a aliança que ele tem comigo e com você com ninguém. Deus fez proezas no meio daquele povo, mas aquele povo começou a adorar outros deuses, começou a pecar continuamente diante do Senhor, de tal forma que o Senhor se irou contra aquele povo. E o Senhor teve que usar o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia, com mão forte, para poder fazer aquele povo entender que ele era Deus. Muitas vezes nós somos provados, muitas vezes nós somos às vezes até humilhados, pressados. Não é porque Deus é ruim, não.
É porque Ele quer que nós reconhecemos a soberania dEle, o poderio dEle, o domínio dEle sobre a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa: é melhor que Ele faça isso do que nós venhamos nos perder. É melhor. A minha filha canta um hino e eu, todas as vezes que ela canta, ela chora muito na presença do Senhor. E eu também chorava muito quando ouvia, e choro e entendo ainda mais quando diz: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que amém? Aquele povo estava sofrendo porque tinha se esquecido que o Deus que ele servia era um Deus soberano, que não dividia a glória dele, que não dividia a adoração dele. Aleluia! Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, Hebreus capítulo 10, igreja. Aleluia! Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não divide a glória. Mas eu quero te dizer, é honra servir ao Senhor, é glória servir a Ele. Não tema, não fica aí temendo servir a Ele não, sabe? Deus, Ele é poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Aleluia. Ó. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o ímpio. Aquele que não conhece Ele, aquele que não está nem aí com Ele, não. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que este mundo jaz no maligno. Por que Ele vai corrigir aquilo que já está no maligno? Ele corrige o povo dele mesmo, aquele que chama pelo nome dele, a quem Ele derramou sangue puro na cruz do Calvário, para que nenhum de nós venhamos nos perder. Ele diz no 31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Igreja, quando a palavra do Senhor diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, Ele não está falando de um avivamento. O Espírito Santo de Deus falou para mim: eu não estou falando, eu não quero que você traga para a igreja, para essa igreja, para a minha igreja, para a igreja, a palavra de Cristo Mundial, um avivamento de contentamento, de saltar, de pular. Não é este avivamento que eu quero para este tempo. Eu quero um avivamento, recanta la manaia, que esse povo estremeça diante da minha palavra. Porque quando o Senhor fala, os céus se abalam, os montes estremecem. E nós estamos brincando com a palavra dele. Rebala la surianda la manaia. A palavra do Senhor não mente, não volta vazia. Ele diz: aviva, acorda tua igreja. Quando eu ouvi a palavra do Senhor, quando eu ouvi a tua fama, o Deus poderoso que tu eras, que tu abatia os inimigos, que o Senhor julgava as causas e o Senhor não perdia a batalha, eu caí de joelho em reverente adoração a esse Deus. Será que nós temos tido essa reverência quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar? Será que nós caímos em reverente adoração? Sabe por quê, igreja? Eu quero te dizer: o Espírito Santo de Deus ainda fala. O Espírito Santo de Deus ainda fala com a igreja dele. Fala, porque Ele ainda está no nosso meio.
você fizer aliança com o Senhor, com o Espírito Santo dele, ele vai falar com você. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você só revela segredos para quem você tem intimidade. Eu não vou contar segredo, eu não vou revelar nada para ninguém que eu não tenho intimidade. Mas se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele vai falar. E você vai conhecer, porque a palavra do Senhor finalmente diz que as ovelhas dele conhecem a voz do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Por que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu coloquei? Por que, Deus? Por que Abacuque faz tal oração? Porque Deus mostrara como iria fazer e quem iria usar para fazer seu povo reconhecer seu domínio. Por isso que quando Abacuque ora, ele faz essa oração: Senhor, eu ouvi a tua fama. Ouvi a tua fama, Senhor, e eu estremeci. Sabe qual que era a fama? A fama de quando um homem de Deus, quando um profeta se levantava na ousadia do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, e falava: Deus fala assim, assim se cumpria. E aquele homem, Abacuque, quando o Espírito Santo de Deus começa a revelar para ele tudo o que havia sido dito e tudo o que havia cumprido e o que ainda iria de vir, Abacuque teve temor. Glória a Deus. Ele falou: esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus ia trazer no meu íntimo, no meu espírito essa palavra, eu estava num quarto de oração. O Espírito Santo de Deus permite falar. Eu estava num quarto de oração e eu caí de joelhos. Eu falei: Senhor, eu entendi a tua palavra, porque eu orei e falei: Senhor, me dá discernimento da tua palavra, me dá discernimento, revelação da tua palavra. Irmãos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Quando o Senhor, Ele fala de um canto a outra extremidade da terra, ouve a voz do Senhor e obedece. Quando o Senhor disse: haja luz, não houve sombra de dúvidas, a luz teve que aparecer. Quando Ele disse: haja divisão entre dia e noite, e não falha. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, não falha. Não falha. É por isso que Ele disse em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão. Eu preguei essa palavra no ano passado, e desde o dia que eu preguei essa palavra, o Senhor tem ministrado no meu coração: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Se Deus falou na sua vida, vai cumprir. Ele não mente. Eu vario, eu posso falhar, mas a palavra dele diz que nele não há sombra de variação. Ele não pende para a direita, ele não pende para a esquerda, ele não age segundo a intenção do coração do homem, mas ele age segundo a base do trono dele, que é a justiça. Aleluia. E sabe por que Abacuque também estremeceu? Porque a palavra que o Senhor diz para ele no capítulo 1 e no capítulo 2 refere-se também ao arrebatamento da igreja. Igreja, se nós estamos aqui,
ainda nessa terra, essa palavra refere-se a nós. Então eu digo para você, comece a meditar em Abacuque capítulo 3, verso 12. E quando você ouvir a voz do Senhor, estremeça em reverente adoração. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Abacuque não se encontra mais aqui. Mas a palavra que Abacuque deixou está aqui para nós, como um lembrete de que esse Deus é poderoso. Aleluia. Abacuque capítulo 2, verso 3. Aleluia. Abre a igreja, rapidinho. Vamos passear na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Capítulo 2. Aleluia. E verso 3. Isso aqui não é a irmã Gracimeira que está falando. Isso aqui foi o próprio Senhor falando para Abacuque. O Senhor disse, aleluia, glória a Deus. Vou esperar. Abacuque capítulo 2, verso 3. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Essa palavra é para que você trema mesmo, para que você tema mesmo, para que você se dobre em reverente adoração. Mas é motivo também de você estar saltando de alegria na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque se o Senhor falou que Ele é contigo, Ele não falha. Se o Senhor falou que Ele está com a mão sobre a sua vida para te abençoar, operando Ele, ninguém pode impedir. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Aleluia. Abacuque capítulo 2, verso 3 diz assim: pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. De quem que ele está falando? Da segunda vinda de Jesus, que para o mundo já está parecendo brincadeira, que para o mundo já está parecendo conto da carochinha, que para o mundo já está parecendo que é mito, que para o mundo já está parecendo que não é nada. Mas o Senhor disse para Abacuque: Abacuque, fala para a minha igreja que mesmo que demore, não tardará, se cumprirá. Rebalada súria. Aviva ao Senhor. E quando ele ouve essa palavra, aí ele cai em adoração e fala: então, Senhor, só há uma coisa que eu possa fazer: clamar em alta voz. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, Senhor. Por quê? Porque no meio dos anos nós vamos esquecendo quem é esse Deus. No meio dos anos nós vamos nos acostumando com esse Deus, esquecendo que Ele é poderosíssimo, que Ele é tremendo em autoridade, em poder e em glória. Aleluia. Deus usou o cativeiro babilônico para punir o seu povo. Oh, irmã, mas Deus pune sim, porque a própria palavra dele diz o quê? Que o pai corrige o filho que ama. Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é mãe? Levanta a mão, mãe. Você corrige o filho ou não corrige? Você corrige porque você odeia ou você corrige porque ama? Porque ama. Porque você não quer ver ele na perdição. E se Deus, a palavra do Senhor diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então ele puniu o povo dele. Mas ele não queria destruir. Ele queria que não perecesse, que reconhecesse. E quando eu olho isso, eu me entristeço na minha alma. Me entristeci como Abacuque, porque eu pensei: Deus, por
que a gente é tão teimoso? Por que a gente não vai por amor, sendo que o Senhor é um Deus zeloso, sendo que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que cuida. A tua palavra diz que quando aquele povo estava no deserto, no sol escaldante, o Senhor colocava uma nuvem, andalaia, que cobria e trazia uma brasa ali para aquele povo. Quando era noite, o Senhor colocava uma coisa de fogo lá, uma chama, uma tocha. Para quê? Para aquele povo não morrer de frio. A tua palavra diz, Senhor, que no deserto eles caminharam 40 anos. Os calçados cresciam os pés das crianças, as roupas não se consumiam no corpo. O que é isso se não for poder, se não for glória, se não for zelo, se não for cuidado? O que é isso? Como o hino dos irmãos lá da Mais da Verdade. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que faz maravilhas por causa do povo seu. Ele faz o sol e a lua retroceder, porque ele disse que daria vitória para Josué. E ele teve que fazer o sol retroceder, a lua parar, porque ele tinha dito a palavra, e a palavra dele não volta atrás. O verbo hebraico rair, avivar, o significado primário de avivar é preservar ou manter vivo. Sabia? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Por isso que muitos, no significado primário, pregam que o Senhor está o quê? Mantendo vivo ou preservando a obra de Deus. Mas ela também significa purificar, corrigir, livrar do mal. Amém? Então quando Abacuque ele clama e ele diz em alta voz: aviva, ó Senhor, a tua obra, ele está dizendo: purifica, Senhor, a tua obra, corrige a tua obra, Senhor, livra a tua obra, em nome de Jesus. É isso que Abacuque estava dizendo. Por quê? Porque na época de Abacuque, as pessoas estavam deixando de reconhecer o poderio, a glória, o domínio desse Deus vivo. Irmãos, parece uma frasezinha banal, boba, mas eu vou repetir e é válida. Você sem Deus é nada. E Deus sem eu e você continua sendo Deus. Então, não é o Senhor que vai se dobrar a minha vontade e a tua vontade. Dobre-se você diante dele. Renda-se você em reverente adoração. Ele não muda. Aleluia. A profecia que Babilônia levaria Judá e Jerusalém cativos foi no reinado do rei Ezequias pelo profeta Isaías. Após a soberba ter subido ao coração do rei Ezequias. Está lá no 2 Reis, capítulo 20, do 16 ao 18. Eu não vou ler. Sabe o que aconteceu? Demorou quase um século, quase 100 anos, para que essa profecia se cumprisse. Morreram Ezequias e Isaías. Morreram Ezequias e Isaías. Mas a palavra de Deus não morre. Ela cumpriu. A profecia cumpriu. Porque a palavra de Deus não morre. Após os anos seguintes, a maioria dos israelitas deixaram de amar e temer a Deus. Então veio uma profecia que se aquele povo não se voltasse para Deus, não começasse a adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito, em verdade, aquele povo seria levado cativo para a Babilônia. Deus usou o profeta Isaías. Deus mandou falar para o rei Ezequias. Ele estava até enfermo. Isaías vai lá no
reinado e fala para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, certamente morrerás. Só que tem um porém. Ezequias tinha sido um rei bom. Ele tinha feito coisas boas que agradou ao Senhor. Ele adorava ao Deus. Ele jogou fora os postes ídolos do pai. Ele fez uma reforma no reino. Então, sabe o que significa isso? Ele tinha depósitos com Deus. Será que eu e você nós temos depósito para a hora da aflição, para a hora da angústia, para a hora da tribulação, para quando o profeta vier e falar: põe a tua casa em ordem, porque você certamente morrerá? Será que nós podemos fazer como o rei Ezequias, virar para a parede, chorar e falar: lembra-te, Senhor, que andei com inteireza de coração diante do Senhor? Aleluia! Será que nós podemos fazer na hora da tribulação: Senhor, o meu filho está no leito da enfermidade, mas lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido? Aleluia! Aleluia! Deus, Ele é fiel, igreja. Deus é fiel. A profecia pode durar 20 anos para se cumprir. A profecia pode durar 40 anos para se cumprir. A profecia pode durar 100 anos para se cumprir. Mas se foi Deus mesmo quem falou, vai se cumprir. Não duvida. Apenas creia e permaneça. Mas sabe como é que você e eu temos que permanecer? Convictos de que Ele é Deus. Eu mudo, Ele não. Eu sou simplesmente uma serva dele aqui na terra. Ele é o Deus dono dos céus e da terra. Ei, igreja, que Deus poderoso é esse? Que Deus tremendo é esse? E quando o rei Ezequias chora, a palavra do Senhor diz que Isaías estava saindo ali do reinado, quase passando pelos portões do profeta Isaías, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, fala com o profeta e fala: volta lá, e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, ouvi o choro, vi as lágrimas, e manda falar para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Amém? Sabe o que quer dizer isso? Tenha reservas com Deus. Na hora da necessidade, você pode virar para a parede, você pode chorar na presença dele, e Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir quando você falar para Ele: Senhor, eu não suporto mais, mas até hoje eu andei com inteireza de coração na tua presença, mas eu não estou suportando mais, Senhor. E Ele vai dizer: manda dizer para o meu servo, manda dizer para a minha serva que eu ouvi a oração e ouvi as lágrimas. Amém? E ele muda a situação do rei Ezequias. Só que em um determinado momento, já incumbido também pelo próprio Espírito Santo de Deus, tudo isso aqui é para dizer para você o seguinte: se Deus intentou algo no coração dele, ninguém pede. Sabe? Se Deus intentou algo para essa igreja, não adianta o inferno estremecer, o inferno levantar, vai cumprir em nome de Jesus. E Deus já tinha um intuito no coração dele de fazer aquele povo voltar, de fazer aquele povo reconhecer que Ele era Deus. Porque por mais que Ezequias tinha servido e feito coisas boas, em um determinado momento, Ezequias deixou a soberba subir no coração dele. E quando ele recebe uma caravana da Babilônia, ele faz o que não agrada a Deus. Cuidado. Cuidado. Nós podemos perder a nossa salvação no piscar de olhos. Podemos servir a Deus a vida inteira, e por causa de uma pisada falso, caímos num abismo profundo. Porque o rei Ezequias fez algo que Deus não se agradou. Ele chama aquela caravana lá e começa a mostrar todos os tesouros. Ele leva lá para o lugar e mostra os tesouros do templo e as coisas que eram sagradas e consagradas ao Senhor.
E aquilo enfurece o Senhor, porque Ele é um Deus que se ira também. Se Deus te separou, se Deus escolheu você, seja reservado, seja separado. Se Deus te entregou algo, só repassa se Ele te mandar. Se Ele falar que é para você, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele ficou todo ensoberbecido, chamou o pessoal lá para olhar tudo, e Deus enfurece, mas já estava no coração de Deus. E Deus permite então, e entrega a profecia para ele, que a Babilônia vai invadir aquele reinado, vai levar todos os hebreus, os judeus, cativos para a Babilônia. Só que Deus é misericordioso e não deixou que acontecesse no reinado de Ezequias, permitiu que ele descesse à sepultura depois de 15 anos sem passar por tudo isso. Então Deus livra Ezequias de ver toda essa agonia, livra também o profeta Isaías, que era homem de Deus, mas a palavra dele não voltou. O povo foi levado cativo. Sabe por quê? Porque eles estavam praticando gravíssimos pecados, assassinatos de inocentes. 2 Reis, capítulo 21. Abre lá, igreja, para você ver que podridão que era a humanidade nessa época. Rapidinho. 2 Reis. Não é para você ficar triste não, tá? É para você saltar de alegria na presença do Senhor. Porque Ele fere, mas Ele liga também a ferida. Ele bate, mas Ele cura. Ele consola. Dura coisa é cair na mão dos Deus vivos, diz a palavra do Senhor. Mas quando Davi estava em grande apuro, pediram para ele escolher. E ele disse: eu quero cair na mão do Senhor, porque eu sei que as misericórdias dele também são grandes. Amém? Se Ele está te corrigindo hoje, se Ele está me corrigindo hoje, é porque a misericórdia dele é grande, até na correção. Porque se Ele não nos corrige, corremos o risco de descer à sepultura e perdermos a salvação. Deus é tremendo, Deus é fiel. 2 Reis, capítulo 21, verso 10 até o 16, eu vou ler rapidinho, os irmãos entenderem. Amém, igreja? Aleluia. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos profetas, dizendo: por meio de quem? Por meio dos profetas, homens de Deus, homens que tinham intimidade com Deus, homens que tinham vida consagrada com Deus. Então o Senhor falou por meio de seus profetas, seus servos, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e com seus ídolos fez Judá também pecar. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que a qualquer um deles ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpando-a e virando-a sobre a sua face. Desampararei o restante da minha herança e os entregarei na mão dos seus inimigos, tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. 15. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém
de um extremo afora o seu pecado com o que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o povo ir para a idolatria e ele fez o povo matar profeta. Foi a época em que mais se matou profeta, foi nessa época aqui. Homens de Deus eram mortos porque pregavam a verdade, porque falavam a verdade, porque não se dobravam, porque não negociavam, porque não se rendiam, eram mortos. Sangue inocente que ele está falando aqui era dos profetas. Acabe, a mulher dele era quem? Jezabel, assassina de profeta. Matava os profetas por prazer. Chegou a dizer que ia matar Elias, que ia lamber o sangue de Elias. E Deus tirou tremendamente nessa época por causa disso. Tudo por causa dessa idolatria, dessa maldade. Práticas do mal, 2 Reis, capítulo 24. Rapidinho, igreja. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. 24, 2 Reis 24, verso 18. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbina, mas não era o profeta Jeremias que eles consideravam como chorão, era outro Jeremias. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim, que era seu antecessor. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Amém? Sabe o que esse rei fez? Ele fez aliança com o Egito. Aliança com o Egito. O Egito representa o quê? A imoralidade, a perversidade, a idolatria. Eu e você, será que nós temos feito aliança com o Egito? Porque se nós fizermos aliança com o Egito, o Senhor não está se agradando de nós. Não irá se agradar de nós. Depois não adianta eu e você dizermos que o Senhor é ruim. Ai, o Senhor é mau. Ai, que dó de mim. Não, o Senhor é justo. Ele age com justiça. A chuva cai para o ímpio e para o justo, para aquele que crê e para aquele que não crê. Deus, ele não tem uma balança enganosa como o homem tem. Eu julgo conforme aquilo que me convém. Deus julga segundo a medida da sua justiça. Não pende nem para um lado nem para o outro. E por causa disso, o Senhor entregou o rei Zedequias aos babilônios. Fecharam os ouvidos à voz de Deus. Agora vai lá em Jeremias. Aí o Jeremias mesmo, o profeta Jeremias. Vai lá, Jeremias 3. Aleluia. Já estou encerrando na igreja. Porque a palavra do Senhor não precisa de muita coisa, não. A palavra do Senhor em si mesmo, ela é plena. Em si mesmo ela é completa. Ela diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Jeremias capítulo 3, verso 13. Aleluia. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Você, até aqui, ainda é capaz de glorificar a Deus? Eu glorifico ainda mais. Eu o glorifico ainda mais. Sabe por quê? Porque
Eu também estremeci quando eu vi essa Aleluia. Jeremias capítulo 3, verso 3 diz: olha, igreja, olha o que o Senhor diz para mim e para você. Somente reconhece a tua iniquidade. Somente reconhece. Ele não está pedindo faça sacrifício, não. Não precisa você ir, vir carregando isso, carregando aquilo. Não precisa fazer voto, não precisa fazer penitência. Somente reconheça a sua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estende os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Ele está dizendo: olha, apenas reconhece que vocês praticaram iniquidade, que vocês pecaram contra mim, que vocês adulteraram, porque eles nos chamam muitas vezes de adúlteros, adúlteras. Quando ele fala isso, é porque aquele povo, nós dividimos a adoração dele com outros deuses. Ele disse: vocês deram favores, estenderam favores para os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa. Ou seja, vocês aceitaram de estar debaixo de qualquer coisa, menos a minha mão onipotente. Vocês se renderam a qualquer Deus, vocês aceitaram qualquer ajuda, fizeram aliança com qualquer um, e se não fizeram aliançar a mim, que sou o vosso Deus. Apenas reconhece isso, que vocês pecaram contra mim, o Deus Todo-Poderoso, e não deram ouvido à minha voz. Diz o profeta Joel, diz a pastora Gracimeire, a missionária Gracimeire, a preletora Gracimeire: não, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo o que está escrito na palavra dele, que é fiel e que não mente. Zombarias e desprezos pelos profetas. Quase concluindo, vai nesse livro Crônicas para você ver por quê. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um resumo que eu estou passando para vocês de tudo que Deus foi falando com o profeta Abacuque, lá no capítulo 1, lá no capítulo 2. Ele chamou Abacuque para um diálogo, para uma conversa, e falou: Abacuque, fala para aquele povo que eles fizeram isso comigo, eles zombaram dos meus profetas, eles se renderam diante de outros deuses, eles cometaram assassinato de inocentes, eles derramaram sangue puro, fizeram tudo quanto é atrocidade debaixo das minhas narinas, e ainda dizem, por que eu estou irado? Sabe aquela palavra que eu acho engraçado também? Que Deus tem hora que parece que ele quer ver até onde que vai a nossa cara de pau. Perdão da palavra, mas é. Malaquias capítulo 3, 10, o Senhor diz assim: vós me roubais, e todavia vós me dizeis: em que te roubamos, Senhor? Joãozinho sem braço. Vós me roubais, ele está dizendo: vocês estão me roubando. Vós me roubais, e ainda dizeis: em que te roubamos, Senhor? Tipo assim, nós te roubamos o quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, assim diz o Senhor. Eu e você, nós não vamos ter como esconder diante de Deus, não. O salmista Davi, ele diz que se ele descer no mais profundo, no mais profundo, no mais profundo abismo, os olhos do Senhor vão ver lá dentro. Ele diz que ele subir na mais alta alva, o Senhor vê ele lá. Ele diz que ele pode se esconder debaixo da sombra mais tênue, mais escura, mais densa, e os olhos do Senhor encontram ele lá. Ele diz assim, ele reconhece isso, e ele fala: Senhor, luz e trevas diante do Senhor são a mesma coisa. Sabe o que ele quis dizer? Perdoa, porque eu pequei contra o Senhor, e eu não tenho como me esconder diante do Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo: somente reconhece. Se você
Se eu, em algum momento, na caminhada, no meio dos anos, esqueci quem era esse Deus Todo-Poderoso, se no meio da caminhada eu me esqueci, em algum momento eu me aliancei com quem não devia, eu me coloquei debaixo da proteção de quem não devia, que eu somente reconheça nessa noite. É isso que Ele quer. Aleluia. Segundo Crônicas. Aleluia, Jesus. Eu não sei você, igreja. Eu não sei você. Mas eu, desde o dia que o Espírito falou comigo nessa palavra, eu tenho falado: Senhor, me corrija mesmo. Porque é melhor chorar, é melhor me dobrar em reverente adoração, do que me perder do Senhor. Porque assim como a corça anseia, suspira pela fonte das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tinha uma palavra muitas vezes dura, muitas vezes pesada. Hoje eu e o pastor Joel, nós estamos até comentando sobre isso. Às vezes a palavra do Senhor parecia dura, parecia pesada. Não era dura nem pesada, era a verdade. E a verdade liberta, mas muitas vezes a verdade dói. E muitos foram embora, muitos. A ponto de virar para alguns e dizer: vocês também não vão não? Para onde, Senhor? Para onde? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de vida. Você pode ir para qualquer lugar, você pode pegar a direção que for, você só vai encontrar vida na presença do Senhor. Porque Ele não tem, como professora, quando a gente vai entendendo a palavra de Deus, mediante também aquilo que a gente aprende na didática, olha que tremendo. Eu sou, Ele afirma. Eu acho, não, eu sou, sem sombra de dúvida, sem variação, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu não sou um caminho, uma verdade, uma vida, não. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro. Não há outro. Não há. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15, diz assim: e o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente, por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ou seja, quando a coisa começou a apertar, quando a tribulação começou a ficar acirrada, aquele povo se lembrou de Deus e começou a pedir misericórdia e começou a clamar, como muitos de nós fazemos quando estamos na luta, na tribulação. Lá para onde nós vamos? Para Ele. É para Ele que nós vamos, porque nós sabemos que não tem para onde ir, é para Ele mesmo. E o Senhor, seu Deus, Deus seus pais, falou persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus. Zombavam dos mensageiros de Deus. Zombavam de Noé. Ô velho doido. Olha, não chove há quantos anos aqui? E esse homem doido aí construiu uma arca, dizendo para todo mundo que é para o povo se arrepender do pecado, porque Deus vai inundar essa terra que não chove, ó, há anos. Que velho doido é esse? Zombavam. Será que alguém tem zombado de você? Quando você diz para a pessoa se arrepender? Quando você diz assim: olha, você é crente? Sou. Glória a Deus. Ah, crente, olha, crente. Jesus vai voltar. Jesus te ama. Ele vai buscar a igreja dele. A igreja vai ser arrebatada. Ih, coitada, ela está ficando doida. Desde quando era menino que eu escuto falar isso. Será que tem zombado de você? Porque zombavam. E
porque eu sei a quem eu sirvo. E por causa de todo dia eu estar na presença do Senhor, por causa de todo dia eu estar clamando ao Senhor, é que a vida deles tem sido poupada. É que a vida deles tem sido livre dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Fica na brecha. Deixa de chamar de doido. Deixa de zombar de você. Fica firme na posição. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, zombando, rindo, fazendo galhofa, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo que não mais houve remédio. Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual os matou a seus mancebos a espada na casa do santuário, e não teve piedade dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, entregou-lhes todos nas suas mãos. Irmão, e aí eu quero dizer uma coisa para você. Esse 16, a última frase é a pior, na minha opinião. Quando ele diz assim, eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Que mais nenhum remédio houve. Uma coisa é o homem falar, não tem mais remédio. Uma coisa é o médico falar, não tem mais solução. Uma coisa é o juiz, não tem mais decreto, já está resolvido. Outra coisa é Deus dizer, não há mais remédio nenhum. Sabe por quê? Porque, olha o que eu vou te dizer, Ele é o médico dos médicos. O médico pode se enganar, mas se ele quiser, ele muda ali o que o médico diz. Ele é o juiz dos juízes. E se o juiz falar contra você, se ele quiser, ele julga a sua causa favorável. Ele é mestre dos mestres, ele é senhor dos senhores. Mas quando ele fala que não há mais remédio, ai de mim e ai de você. E para fechar, é aqui que fecha. Não houve mais remédio. Quando Deus dá essa passagem para o profeta Abacuque, quando Deus traz a visão todinha para ele do que havia acontecido, por que o furor dele tinha acendido, por que a ira dele tinha se levantado contra aquele povo, por causa de toda a zombaria, por causa dos assassinatos de inocentes. E lá no finalzinho, o Senhor diz para o profeta, eu fiz de tudo, eu mandei os profetas, eu mandei homens de Deus, eles mataram, eles zombaram, eles riram, não tem mais remédio. Aleluia. Aí o profeta vai orar. O que sobra? Oração. Quando não tem mais remédio, o que sobra? Oração. Aí é que chega a oração do Abacuque. Mas não é oração. Como adianta não? Ele abre a bocona dele. Ele solta toda a voz. Ele clama. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, faz conhecida de novo todas as tuas maravilhas, todo o teu poder, toda a tua glória, toda a tua majestade. E quando o Senhor estiver muito irado, quando o Senhor estiver muito irado por causa do pecado, por causa da afronta, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. E você sabe que Deus tem lembrado? Deus tem lembrado. A oração de Abacuque, eu creio que ela foi ouvida. Porque se ela não tivesse sido ouvida, essa terra não existia mais ninguém. Não. Se o Senhor, na ira dele, como ele se irou no passado, se
caminhada dele, ele tivesse pesado a mão dele. Igreja, é sobre isso essa palavra. É um Deus mão forte, mão de ferro, general de guerra. É muito bom você ouvir que Deus trabalha por você. É muito bom ouvir que Deus abate os seus inimigos. É muito bom saber que Deus levanta do cativeiro. É muito bom saber que Deus tira da sepultura. É bom e é verdade. Mas esse mesmo Deus que faz isso, Ele se ira. E até quando nós vamos provocar a ira dele? Até quando a igreja vai ficar também inerte, parada, sem pregar com ousadia? A palavra do Senhor diz que Ele não nos chamou para termos temor, mas para que nós tivéssemos espírito de ousadia. Prega a verdade, não tema, há tempo e fora de tempo. Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo. Agora eu vou te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Amém? Se o sal, diz a palavra do Senhor, for insípido, para nada mais ele presta. O que é insípido? Sem sabor, sem gosto. Se o sal for insípido, para nada mais lhe presta, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. O Espírito Santo de Deus falou para mim e eu fui pesquisar. O cloreto de sódio, que é o sal, quando eu fui pesquisar, eu falei: glória a Deus, aleluia. O cloreto de sódio, ele é utilizado para temperar, para salgar e principalmente para não deixar apodrecer. Oh glória, eu acho que você não entendeu. Você que é sal, está aqui nessa terra para não deixar essa terra apodrecer. Foi para isso que Deus te chamou. É por isso que esse mundo ainda não foi totalmente destruído pela ira do Senhor. Por isso que quando Abacuque ora, ele fala: na ira, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor já tinha dado a sentença que ia lá acabar com Sodoma e Gomorra, né? O que é que o Abraão faz? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor salva? Salva. Ô Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor salva? Você foi caindo. E Deus permitiu. E Deus salvou. O que eu vejo com isso? Abraão foi salvo. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, lembra da misericórdia? Tem misericórdia de quem for justo? Não abate todo mundo uma vez, não. Lembra-te. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. Deus nos chama para ser sal. Sal é para temperar. Agora deixa eu falar uma coisa. Quem é cozinheira de mão cheia aqui? Tem umas irmãs aqui que eu sei que são. Levanta a mão, as irmãs cozinheiras aqui, por favor. Ninguém cozinha, gente. Eu cozinho mal, mas eu cozinho. Misericórdia. Todo mundo aqui cozinha. Irmãs, está tudo chique, né? Comendo de restaurante. Amém. Coloca 1 quilo de sal numa panela desse tamanhozinho de arroz. Alguém come? Vós sois o sal da terra. Mas Jesus te chamou para temperar. Jesus te chamou para temperar. Temperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Só para fechar aqui. Olha que coisa mais linda que o Espírito Santo de Deus falou para mim sobre isso aqui. Olha que coisa linda. Cloreto de sódio, graça, finura de espírito. Finura de espírito. Olha que coisa mais linda. Finura de espírito. Outro dia eu estava varrendo a porta da minha casa. Vocês vão entender a finura. Finura de espírito. Você é sal, mas não te dá o direito de julgar ninguém. Você é sal, mas não é para salgar o irmão, não. A ponto dele não suportar
misericordioso. Seja sal, mas tempera. Eu estava, olha a finura de espírito. Olha como o Espírito Santo de Deus é fino. Eu estava lá varrendo a porta da minha casa. Irmãos, eu estava com a bermuda aqui assim, ó. Eu não uso roupa muito curta. Meu esposo está aqui. A irmã Márcia passou já não conhece muito sangue, né, pastor? Não uso roupa muito curta. Mas eu estava com a bermuda aqui e varrendo a porta da casa. O Espírito Santo de Deus chegou na maior finura. Filha, você acha que convém essa roupa? Olha a finura do Espírito. Você acha que convém, filha, essa roupa? Para logo mais você vai subir no altar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu me rendi na presença dele. E falei, eu entendi, papai. Só um minutinho. Fui lá dentro. Coloquei uma calça mais comprida. Terminei meu serviço. E quando eu subi no altar, o Senhor subiu comigo. Irmãos, não dói. Quando o Espírito Santo de Deus fala, quando é o Espírito Santo de Deus que fala, ele não chega massacrando, ele não chega alfinetando, ele não chega acusando, ele chega temperando. Filha, te convém? Filha, você acha que dá certo? Filho, é assim mesmo? Deus é maravilhoso demais, igreja. Deus é tremendo. Para finalizar, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se acendeu. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que Abacuque estremeceu? Fecha teus olhos, igreja. Fecha teus olhos em nome de Jesus. E medita agora numa coisa. Aleluia! Quando eu estava orando, meditando essa palavra, eu fechei os meus olhos. E eu fui meditar em tudo que o Senhor falou. Que quando Ele fala, os céus se abalam. A palavra dele é como flecha que vai passando diante dos anjos. E a palavra do Senhor diz que os anjos se rendem à adoração. A palavra do Senhor diz que eles cobrem o rosto. Tamanha é a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor pisa, os montes se abalam, a terra estremece. Aleluia! Vai imaginando a glória de Deus. Vai imaginando o poder de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Ele fala, os anjos se dobram diante dEle. Não fica nada de pé diante do Senhor. Quando Ele fala, eu podia ouvir estremecer o barulho dos passos do Senhor por sobre a terra. E você não vai se dobrar em reverente adoração a esse Deus. O Senhor manda a igreja dele se dobrar. O Senhor manda a igreja dele reconhecer. O Senhor manda a igreja dele reconhecer que Ele é Deus. Ele não divide a glória dele. Se em algum momento você dividiu a glória dele com alguém, peça perdão ao Senhor. Se em algum momento você colocou debaixo de outra sombra que não tenha sido a sombra do Onipotente, Ele manda você sair de lá e voltar para a presença dele. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece todas as coisas. E por isso que o profeta Abacuque disse: Senhor, ouvi a tua fama e estremeci e caí em reverente adoração. Igreja, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu creio que nesta noite a tua igreja entendeu, Pai, entendeu o que é estremecer na tua palavra. Eu creio, Pai, que a tua igreja, a partir de hoje, Pai, todas as vezes que ouvir essa palavra, aviva, ela vai estremecer diante do Senhor, porque o Senhor vai purificar, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, que chegou diante do Senhor e disse: eu não posso ficar diante do Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Mas a palavra do Senhor, que é fiel, diz que o Senhor
o Senhor purifica. Então purifica a tua igreja. Aviva no sentido de purificar. Aviva, Senhor, no sentido de corrigir. Corrige mesmo. Corrige, Pai, porque o Senhor é o nosso papai querido. O Senhor deu o teu filho amado na cruz do Calvário. O sacrifício foi muito grande. A dor ali foi quase que insuportável. Um sangue puro, precioso. O Senhor teve que virar a face para o seu filho unigênito por tamanho pecado que havia sobre ele. Pai, não há nada, não há aliança, não há dinheiro, não há recompensa que pague esse sacrifício. Somente nós reconhecermos e nos colocarmos debaixo das tuas asas. Debaixo das tuas asas, a tua igreja, Pai, nessa noite, reconhece em reverente adoração que o Senhor é hoje, ontem e eternamente será. A tua igreja reconhece, Pai, em adoração ao Senhor, que não há outro além de ti. Não houve, não haverá, não há outro Deus como tu. Não há Deus além do Senhor e não haverá. Toda a terra está cheia da tua palavra. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, abre os ouvidos espirituais da tua igreja. Aviva, assim como Abacuque clamava, eu clamo nessa noite, aviva a tua obra, aviva, é no meio dos anos mesmo, porque muitas vezes o cansaço, o desânimo, a tribulação, falta de compromisso, Pai, nós nos acomodamos, por isso que tem que ser no meio dos anos. Pai, essa igreja está de pé até aqui, porque o Senhor sustentou, mas começa a avivar essa igreja, começa a trazer um avivamento para essa igreja, começa a levantar aqueles que estão caídos, começa, Senhor, a purificar o teu povo. E se nós provocamos a ira, eu me coloco dentro dessa palavra, e se nós provocamos a tua ira, porque se em algum momento provoquei a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da tua igreja, porque ainda há tempo, Pai, para que nós venhamos reconhecer. Ainda há tempo, nessa noite ainda há tempo de reconhecermos e nos alegrarmos diante do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade, porque o Senhor me deu tempo, Pai, para eu reconhecer, para eu poder me achegar diante do Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela correção. Obrigada, Jesus, porque o Senhor apertou, o Senhor não afrouxou, o Senhor não permitiu que eu andasse, Senhor, desgarrada por aí, a meu próprio pensamento, aos meus próprios caminhos, nem a tua igreja. E nós te agradecemos por isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.